Fala aí pessoal, Nathan aqui para mais um vídeo. Continuando então o vídeo anterior, nós vamos falar sobre as principais hard skills do analista de dados. Lembrando, né? Se você não viu o vídeo anterior, volta porque foi lá que eu expliquei o que é soft e o que são hard skills, tá bom? Mas resumindo, hard skill então é o conhecimento técnico que você precisa ter. Então, quais são os conhecimentos técnicos que você precisa ter para ser um analista de dados, tá bom? O que eu dividi aqui, pessoal, em obrigatório, desejável e inevitável, tá? Então depois eu vou explicar cada uma dessas etapas, mas vamos começar pelo começo, tá bom? O que é obrigatório? Obrigatório eu considerei aquilo que você precisa ter para conseguir uma vaga de um jeito fácil. Se você tem uma ou outra dessas habilidades, talvez você consiga uma ou outra vaga, mas você não vai conseguir as melhores. Aqui a gente quer formar pessoas que vão conseguir as melhores vagas, então é importante que você vá com o seu conhecimento técnico muito fortalecido, muito claro, para te diferenciar no mercado de trabalho. O que é obrigatório, pessoal, em hard skills, tá? Você precisa dominar Excel. É muito bom porque o Excel te dá uma base da lógica, do raciocínio daquilo que o analista de dados está fazendo. Você precisa dominar alguma ferramenta de visualização, uma ou mais delas, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos: Power BI, Looker, Tableau e Click. O mais utilizado é Power BI. O que é o ponto interessante, pessoal? Você precisa aprender as quatro, ou, né, aqui também poderia colocar Metabase, Grafana, uma série de outras ferramentas. Você precisa aprender uma bem aprendida. Depois que você aprender, por exemplo, Power BI super aprendido, você compreendeu muito bem, aprender as outras fica fácil, porque é tudo muito parecido. A lógica é a mesma, você sempre vai carregar, transformar e criar uma visualização. Os gráficos são os mesmos, os dados exigidos para cada gráfico são os mesmos, então aqui não tem muita preocupação, tá? É importante que você aprenda uma delas e depois, conforme for surgindo em vagas, você vai se adaptando. Eu muitas vezes, por exemplo, eu comecei por Power BI, eu dominei Power BI e chegou em um emprego que eu precisei aprender Metabase. Bom, basicamente eu aprendi de um jeito muito mais fácil, muito mais simples. Por quê? Porque a base ela não muda. Ela sempre vai ser em você criar gráficos parecidos, com o mesmo tipo de dado. O que muda é a interface, às vezes os atalhos, que isso você vai aprendendo daí caso a caso, tá bom? Então, o Excel, Power BI, depois, não tem como fugir, galera, SQL. Você vai achar vagas que não precisam de SQL, você vai achar vagas, mas as melhores vagas geralmente elas pedem, tá? Por que SQL? Porque imagina, você precisa pegar o dado de algum local. Nem sempre você vai receber o arquivo pronto. Nem sempre você vai receber, como você olha nos outros canais aí, o arquivo TXT ou CSV prontinho para você analisar. Não. Centenas de vezes esse arquivo vai estar no banco de dados. E o que você vai ter que fazer é conectar esse banco de dados e às vezes manipular os dados que estão lá dentro. E essa manipulação é através de linguagem SQL. SQL não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de comunicação com um banco de dados. É uma linguagem de instrução para você selecionar determinada coluna de determinada tabela com determinada condição e a partir daí você extrair a sua análise, tá? Geralmente quando você tem SQL, você vai achar muitas vagas que não exigem, tá? Mas as melhores, geralmente elas pedem. E as melhores é que? É em grana, nas melhores empresas, nas melhores posições. Então é bom você aprender nessa sequência. Domine o Excel primeiro, seja especialista em Excel. Você vai aprender várias fórmulas, você vai aprender tabela dinâmica, vai aprender como fazer gráficos, vai aprender a criar dashboards lá dentro, e com o tempo você vai ver que a ferramenta ela é limitada. Nos projetos ponta a ponta, nós vamos começar a deixar muito evidente isso. Nós vamos começar às vezes em Excel, você vai ver que o Excel é limitado e você vai para um Power BI. Esse é o caminho natural. Depois que você aprendeu, terminou um curso de Excel, cara, vai para um curso de Power BI. É a ferramenta mais completa, é a que mais tem opções, é a mais exigida no mercado brasileiro, e você vai entender que ela supre uma demanda que o Excel não supre, principalmente quanto a possibilidade de dados, possibilidade de gráficos, desculpa, transformação de informação e também análises mais avançadas. E o terceiro passo, aí sim você vai para SQL, porque a SQL, quando vê o seu emprego, não vai exigir, mas é bom você ter porque acaba sendo um diferencial. Aprendendo essas três grandes grupos de ferramenta, depois entra alguns conceitos, tá? Que é importante você ter. Primeiro, estatística básica,
Pessoal, não é estatística para você fazer teste de hipóteses e validar, por exemplo, se uma amostra ela é representativa ou não. Não, não é isso. A estatística aqui é o básico: média, moda, mediana, desvio padrão, variância. São coisas que são simples de aprender, você aprende num curso de estatística básica, mas que já te dão um diferencial para você se questionar. Correlação, eu acho legal, né? Se uma determinada variável cresce, será que a outra cresce junto? Correlação nos diz isso, ou seja, isso vai. Qual que é o efeito na prática? Isso te torna um analista mais refinado, com habilidades diferentes. Você não dá só sua opinião, você justifica o porquê você acredita naquela opinião que você está dando. Então eu colocaria estatística básica, é algo que não vai tomar muito seu tempo, não é um bicho de sete cabeças, não precisa ter medo, e ao mesmo tempo vai te dar um diferencial perante outros candidatos. Quinto, Data Visualization. Pessoal, visualização de dados. Conceito, visualização de dados é uma matéria, pessoal. Tá? Não é simplesmente saber criar o gráfico. Isso você aprende lá no curso de Power BI. Visualização de dados é você conseguir entender muito bem o problema de negócio e criar um gráfico, ou uma tabela, ou uma saída que responda diretamente a esse problema. Isso é uma habilidade que não é simples. Ninguém vai te dizer, crie um gráfico de coluna para mim. Não, esse não é o mundo real. O mundo real vai ser, eu preciso saber qual produto está com a menor margem de lucro. Como é que você vai mostrar isso? Ninguém vai te dizer. Você vai precisar saber esse problema de negócio, que tipo de dado ele vai precisar e qual o melhor jeito de mostrar, de demonstrar o resultado desse meu processo de análise. E isso é Data Visualization. Tem alguns cursos sobre isso, muito pouco, inclusive é uma coisa que a gente pensa em criar, mas eu sei que a Alura tem algumas coisas de Data Visualization, a Data Science Academy também tem, alguma coisa no Udemy, mas tem um livro que é muito bom para isso, Storytelling com Dados. Esse livro é excelente, tem em português, você consegue pegar muitos exemplos de Data Visualization e compreender que o gráfico ele é muito mais do que simplesmente algo bonito. Ele precisa responder uma dor, ele precisa ter uma resposta. E o último conhecimento obrigatório, pessoal, é conhecimento de negócio. Conhecimento de negócio você aprende com experiência, não tem. E se você nunca trabalhou na área, você não vai ter experiência. Então, como você aprende sem essa experiência? Bom, lendo sobre a experiência de outras pessoas. Então, conhecimento de negócio, vou dizer como eu aprendi, tá? Antes de conseguir minha primeira vaga, eu lia muito. Cara, eu lia sobre livros de gestão, eu lia sobre histórias de empresas, eu lia sobre vendas, eu lia sobre marketing, eu lia sobre customer experience. Eu lia, ou seja, eu conhecia o conceito. Quando chegou na prática e eu precisei aplicar o conceito, para mim estava mais de boa, porque eu já tinha lido antes. Então, além de você ter a rotina de estudo das ferramentas, cria uma rotina de leitura de livros de negócio. Né? Vai lá e procura melhores livros de vendas. Cara, pega, entenda, melhores livros sobre gestão, ou seja, o conhecimento mais a nível, né, de board, de diretoria, principais livros sobre Customer Success ou Customer Experience, que é o atendimento ao cliente, toda aquela coisa. Isso automaticamente vai te dar um conhecimento de negócio. Joga no Google principais indicadores de marketing, principais indicadores de atendimento ao cliente. Aprenda. Mas isso em paralelo, não estude tudo para depois ver, porque daí vai ficar chato. Você vai estudar Excel, vai fazendo curso de Power BI, outro curso de SQL e vai lendo sobre negócio. Vai lendo sobre negócio. Quando vê, chegou no final, você sabe os dois. O que é desejável, pessoal? Por que é desejável? Tá? Porque você encontra muitas vagas que não exigem isso. Então é só para você ter no seu radar que no futuro a evolução é você ir para isso. Python para análise de dados e R para análise de dados. Mas, de novo, reforço, isso é a evolução. Tá? O 80-20 é no obrigatório. E aprendendo aquilo que eu falei no obrigatório, você já vai estar muito à frente de muitas pessoas, porque tem gente que só sabe Power BI e está conseguindo vaga de 4, 5 mil por mês. Ali você vai saber muito mais e você com certeza vai estar aí forte no páreo para conseguir uma vaga legal. Depois, terminou tudo aquilo, cara, já está com a tua vaga, bota no teu roadmap de estudo Python e R. Isso vai te abrir a mente, vai elevar o teu nível como analista, e você vai conseguir aí
pensar em outras coisas para fazer com análise de dados que vão fortalecer até uma ideia de um negócio próprio ou uma evolução para um cientista, algo nesse sentido, tá bom? E o que é inevitável, galera? Inevitável que não dizem nenhuma vaga, mas você tem que saber mexer. Então, eu aprendi isso aqui, eu não fiz curso, tá? Eu aprendi na marra, eu aprendi no dia a dia, que é softwares para apresentação e softwares para organização. Software para apresentação é PowerPoint, Google Apresentações. É isso, é você saber mostrar o seu resultado. É simples quanto isso, saber mostrar o seu resultado. E software para organização é que assim, ó, vai chegar um momento que talvez você vai ter tanta tarefa, você vai ter tanta coisa para fazer, que você vai precisar se organizar de um jeito que não seja apenas o caderno. E aí entra às vezes, né, ClickUp, entra Notion, entra Monday, uma série de softwares para você se organizar, criar sua agenda, anotar os teus trabalhos, os seus serviços. Eu uso muito o Notion, tá bom? É o que eu mais gosto, é o que eu mais me adapto e minha vida inteira tá no Notion. Mas isso aqui eu preciso estudar isolado? Cara, não. Só que quando você conseguir a sua vaga, saiba que isso vai ser um diferencial seu como profissional, porque você vai entregar mais resultado. Você vai fazer a tua apresentação do jeito mais bonito, você vai se organizar e não errar com falhas de agenda, com perda de prazos. Então é inevitável que você passe por isso em algum momento. Não precisa botar isso, estudar isso na frente de Excel, não, não. Só saiba que isso vai ser relevante lá no futuro e que você vai precisar. O obrigatório é, gente, Excel, uma ferramenta de visualização, que minha sugestão é o Power BI, SQL, estatística básica, data visualization, conhecimento de negócio. Então, e o conhecimento de negócio em paralelo a tudo isso. O resto é uma escadinha. Vai para Excel, vai para Power BI, vai para SQL, depois faz um básico de estatística e o último de data visualization, tá? Pessoal, com isso aqui, você já consegue, com esse vídeo, você já consegue pegar e saber exatamente o que você precisa fazer, tá? Então você pode ter confiança de sair daqui e ir lá na Udemy, por exemplo, e comprar um curso de Excel e fazer esse curso. Depois ir de Power BI e fazer o curso. Depois de SQL e fazer o curso. De repente você vai lá no LinkedIn, que é uma rede social profissional onde muitas empresas publicam vagas, e você vai ver que você já tem essas habilidades e você vai se sentir confiante para colocar no seu currículo e aplicar. Tá bom? Então não fique nesse vídeo só no conceito. Galera, pratique. Pegue o que nós falamos aqui e joga na sua prática. Compre o curso de Excel e faz o curso de Excel. Segue essa sequência porque em pouco tempo você vai estar aí capacitado para aplicar para as vagas, tá bom? Próximo vídeo nós vamos falar sobre soft skills. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Não deixe de nos seguir no Instagram. É só procurar Análise de Dados do Zero. É a única página que tem com esse nome. E nos acompanhar por lá, tá bom? Valeu!